Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo mais uma vez para mais uma quarta com live no nosso Instagram. Nós que temos conversado, né, com várias personalidades da política, também debatido muito sobre o meio rádio, né, que muito tem nos interessado também por conta da nossa condução à frente da ACERP. E hoje o nosso convidado é o senador por Pernambuco, senador pelo PT, Humberto Costa, como nós divulgamos por toda semana. São muitos temas importantes na pauta. A gente tem se encontrado todas as quartas-feiras, como eu tenho dito, com temas variados e semana passada nós tivemos aqui no nosso debate a participação em outras plataformas, porque estivemos a convite participando da Afogados na Live, comemorando o aniversário de 111 anos de Afogados da... Eu quero agradecer ao senador Humberto Costa, inicialmente por ter aceito o nosso convite, e ele já está conosco aqui para a gente poder conversar nessa noite de quarta-feira, falando sobre os temas que movimentam o país e também o nosso estado e a região do Pajeú. Tudo bem, senador? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Nil. Agradeço aí essa oportunidade, nós podemos fazer em conjunto essa live. É um prazer muito grande, eu estou sempre acompanhando a sua trajetória como jornalista, como radialista, e para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com você. Peço que me desculpe que eu não sou muito chegado na prática aí da tecnologia e tenho que arrumar aqui para a gente poder... Não se preocupe. Não se preocupe não, senador. Tá começando bem, sem problema nenhum. O senhor está em Recife ou está em Brasília? Eu estou em Recife, estou aqui na quarentena já há um bom tempo, né? Imagino que vou ficar aqui pelo menos até o mês de agosto, porque não há ainda uma previsão do Congresso Nacional de quando é que nós vamos efetivamente voltar para o trabalho lá em Brasília, né? Verdade. Falando em Brasília, eu já começaria por lá, porque a gente teve tivemos as últimas horas movimentadas aí depois do anúncio do presidente Jair Bolsonaro de que deu positivo para a Covid. E durante o dia de hoje, nos vídeos que se sucederam, nas postagens que se sucederam, o presidente já apareceu em mais de um momento fazendo uma espécie de propaganda da cloroquina, da hidroxicloroquina, que ele tem defendido desde o início. Como é que o senhor está vendo esse episódio todo, a repercussão nas redes sociais? Que leitura o senhor faz desse momento? Ali eu acho que o presidente da República continua agindo de forma totalmente equivocada no tratamento de um problema tão sério como esse da pandemia da Covid-19. Até mesmo no momento em que ele próprio se torna vítima da doença, vítima do coronavírus, ele não age de uma forma construtiva, de uma maneira a ajudar a população brasileira a se posicionar diante de tudo que está ocorrendo, não é? Em primeiro lugar, já tem muita gente até questionando se isso é verdade ou não, se ele realmente está ou não acometido pela Covid-19. Porque quando ele foi aos Estados Unidos, né, da comitiva dele de 27 pessoas, 23 voltaram acometidas pela Covid, e ele não. E agora, das 76 pessoas que ele encontrou desde o início dos sintomas, me parece que ninguém até agora foi testado positivamente. Não vou dizer que não seja verdade, mas realmente é uma situação estranha. Agora, a maneira dele agir, não é? Ele sente um certo prazer, ele sente um desejo de desqualificar a ciência, de desqualificar todo tipo de conhecimento científico, né? E ficar dizendo que está melhor porque está tomando cloroquina. Nós sabemos que 85% dos casos de Covid-19 evolui sem maiores complicações. Se ele tiver a sorte de evoluir sem maiores complicações,
certamente não foi por conta da cloroquina, que a própria OMS, todos os países do mundo já deixaram de utilizá-la como um medicamento, seja para os casos graves, quanto seja para os casos leves de Covid. É um grande medicamento para ser utilizado contra a malária, para ser utilizado contra o lúpus eritematoso, para ser utilizado contra determinadas doenças das articulações, mas para a Covid-19 até agora não há qualquer confirmação de que seja um medicamento que tenha um efeito real. O senhor já fez oposição a vários ciclos de governo e, recentemente, após o impeachment da presidenta Dilma, o senhor fez oposição a Temer e agora ao governo Bolsonaro. E nos ciclos históricos já esteve, ao longo da história, por exemplo, em palanque oposto ao Fernando Henrique Cardoso, só para fazer algumas referências. Por que é tão mais complexo na sua leitura? Porque eu tenho acompanhado, inclusive, o debate nas redes sociais, que tem sido muito, muito forte. Por que é que o senhor considera tão mais complexo hoje fazer, porque é tão diferente fazer oposição ao Bolsonaro em relação aos outros ciclos de poder? Olha, eu acho, inclusive, que fazer oposição ao Bolsonaro é menos difícil, é mais fácil do que aos demais governantes, se nós utilizarmos um padrão ou um parâmetro de racionalidade do que é a política ao longo de muitos anos no Brasil. No entanto, o problema é que a política que é feita por Bolsonaro e por seu governo é algo completamente desprovido de racionalidade. Você veja, a postura do presidente durante toda essa pandemia foi trágica. Se a gente olha os jornais internacionais, eu sei que você também procura informações lá fora, a gente observa que o nosso país hoje é motivo de chacota. Nós somos tratados como párias do mundo. Bolsonaro, hoje eu dei 2 entrevistas para rádios argentinas e as pessoas não conseguem entender, principalmente quando a gente diz que esse presidente ainda tem algo em torno de 25% a 30% de apoio, não é, dos eleitores ao seu governo, à política que ele vem desenvolvendo. Então, do ponto de vista de você encontrar defeitos, denunciar absurdos, combater uma série de ações políticas que são feitas, é muito fácil. O problema que parece que existe hoje é que há uma certa impermeabilidade das pessoas, né, em querer ouvir coisas diferentes daquilo que tem sido dito até agora, principalmente por essa extrema-direita que está no poder. Porém, é sempre necessário a gente lembrar, há 30% que o apoia e há 70% que não o está apoiando. Não quer dizer também que sejam contra ele, sejam oposição. Mas hoje, sem dúvida, a maioria da população brasileira está contra Bolsonaro, não é? Porque são aquelas pessoas que procuram preservar uma racionalidade que nesse governo realmente não existe. Mas quando eu falo na dificuldade do ponto de vista do debate mais plural, que a gente tem dificuldade, o senhor, por exemplo, né, pela condição de petista, todo pronunciamento seu que é reverberado, o senhor acaba virando alvo dos setores bolsonaristas nas redes sociais, o que não era, por exemplo, muito comum no debate com o ciclo de poder do próprio presidente Temer nessa janela, e ele foi muito criticado pelo senhor por conta do impeachment da presidenta Dilma, né, mesmo o Fernando Henrique na época, mas a gente tinha a impressão de que os setores de oposição tinham condição digamos, de respirar mais sem receber tantos ataques. Como é que o senhor reage a esse nível de ataques do qual o senhor é vítima? Não, eu reajo com tranquilidade, não é? Principalmente porque eu tenho ampla consciência do trabalho que eu tenho feito, da minha trajetória política, da minha luta pelo Estado de Pernambuco. O que existe, na verdade, nesse governo, que é diferente de outros governos, é que existe, atuando dentro e fora do governo, né, uma organização criminosa que passa todo o seu tempo a atacar adversários do presidente da República, a divulgar notícias falsas, a fazer e propagar
discursos de ódio. Não sei se você viu, agora à tarde mesmo, o Facebook, né, divulgou que derrubou uma rede de fake news ligada a funcionários de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro e de outros deputados, em que eles tinham 35 contas no Facebook, 14 páginas, 38 contas no Instagram, e todas elas se caracterizavam exatamente pelo comportamento inautêntico, né? Inclusive, fazem parte dessas páginas aí esses chamados integrantes do gabinete do ódio. Então, eu não me preocupo, não, porque eu sei que, primeiro, uma boa parte desse pessoal é robô. Eu estou lá na CPMI e eu sei que uma parte grande dessas críticas que a gente recebe são robôs, não são pessoas, são telefones que são utilizados para fazer ataques. Em segundo lugar, essa rede está diminuindo a cada dia. E, em terceiro lugar, aqui o efeito disso, eu acho que ele é muito relativo. Eu vejo tantos deputados e senadores aperreados que começam a ser atacados. Eu não. O que eu quero, e nós vamos conseguir, é desbaratar essa rede, essa organização criminosa. Isso aí nós temos que fazer, porque essa organização criminosa foi a grande responsável pela eleição do presidente da República, né? E continua a atacar instituições, ataca o Supremo, ataca o Congresso, ataca pessoas, destrói reputações. Isso nós temos que fazer, acabar com esse tipo de prática, porque, infelizmente, há muita gente que acredita, né, no que eles dizem. O senhor já chegou a ser ameaçado virtualmente ou de outra forma nesse período, não? Direto. Eu sou ameaçado direto. E sempre que eu recebo uma ameaça, eu diretamente encaminho para a polícia, encaminho para o Ministério Público. Já recebi dezenas de pedidos de desculpas, de reconsideração para eu parar os processos, mas eu não paro, não. Eu vou até o final, porque nós temos que punir exemplarmente essas pessoas, né? E acho que o trabalho que nós estamos fazendo lá no Congresso Nacional, com a CPI da fake news, o trabalho que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com aquele inquérito da fake news e aquele inquérito de atos contra a democracia, né? Vão chegar, quer dizer, já chegaram, são as mesmas pessoas, são os mesmos, né? São os mesmos empresários que financiam, são as mesmas pessoas que criam as mentiras e os ataques, são os mesmos que começam a distribuir, e a rede que distribui é a mesma também. Senador, daqui a pouco a gente vai para Pernambuco, falar um pouco mais de política nacional. Ontem, inclusive, o senhor acompanhou, vi que o senhor fez referência também, eu acompanhei o Haddad no Roda Viva, e em determinado momento do debate, o tema que se colocou a encruzilhada que se colocou para o PT nesse momento é até quando o PT vai continuar vinculado plenamente à figura do ex-presidente Lula, que muitos entendem que tem um capital eleitoral importante, mas que poderia ter um teto que atrapalhasse, por exemplo, os projetos do partido pensando em segundo turno, ou a perspectiva de novos nomes, o próprio Fernando Haddad, que já disse que preliminarmente não é candidato novamente à presidência. O senhor tem participado desse debate com vários setores do PT. Como é que o senhor está projetando o caminho que o partido vai trilhar a partir das eleições municipais, mas já mirando 2022 com esse dilema novamente em torno da figura do ex-presidente Lula, porque agora, por exemplo, na última eleição se esperou muito. Se o Haddad tivesse mais tempo, muitos dizem que ele poderia ter melhor sorte no embate com Bolsonaro. Bom, eu entendo o seguinte, Lula é um patrimônio do povo brasileiro, né? É um patrimônio do PT. O PT não pode, sob nenhuma hipótese, nem abandonar Lula, nem deixar de contar com a força política que ele representa. E mais ainda, o PT não pode, de forma alguma, deixar, né, de lutar para continuar defendendo e provando a inocência do presidente Lula. Você veja, nesse momento em especial, em que os bastidores da Lava Jato
vão aparecendo, né? Esse envolvimento do governo americano, esse envolvimento do FBI, da CIA em todo esse processo contra Dilma, contra Lula e da Operação Lava Jato, né? Vão mostrando à população a perseguição que aconteceu contra o PT, contra Lula, contra nós. Segunda coisa é o seguinte, Lula é um político, além de ser muito inteligente, é uma pessoa totalmente desprovida de vaidade. Não é? E ele, com toda certeza, se ele sentir que um outro nome é melhor do que o dele, ele vai ser o primeiro a apoiar um nome diferente. Aliás, ele já tem dito isso agora, né? Tem dito que não quer ser candidato, tem dito que tem um nome do Haddad, que eu acho que é o nome mais forte. Ele fala também no nome do Flávio Dino, né? Apesar de não ser do PT, ser de outro partido. Eu acho que o PT terá, sim, a oportunidade de discutir essa questão no momento adequado, e eu não tenho dúvida de que o presidente Lula, se não for candidato, ele vai conduzir, vai capitanear, vai ser, não é, o líder desse processo de organização da posição da esquerda para a disputa presidencial de 2022. Então, o senhor já demonstra aí, caso haja uma inviabilidade, ou o próprio Lula não se posicione como candidato, o nome natural seria do Haddad? Sim, eu acho que sim, né? O Haddad teve um resultado muito bom, especialmente se você levar em consideração que foi no momento de ataque cerrado contra o PT. Ele conseguiu passar bem para o segundo turno, conseguiu ter uma grande votação no segundo turno, cresceu em termos de votação e só não ganhou aquela eleição por conta das fake news, das notícias falsas que aconteceram, enfim, e do sentimento antipetista que havia naquele momento. Ainda há hoje, mas nós temos tempo para superar isso, principalmente quando vem chegando à tona toda a verdade sobre esse processo, né, da Operação Lava Jato. Então, eu creio que o Haddad é alguém que vai sair bem posicionado, tem amplas condições de chegar no segundo turno, e eu creio que tem amplas condições de vencer a eleição. É uma pessoa que conhece os problemas do Brasil, é uma pessoa que já tem uma larga experiência administrativa e tem tudo para fazer o Brasil, não é, voltar a ocupar um lugar de respeito em termos mundiais, inclusive. Agora, a gente tem acompanhado, por outro lado, que a esquerda já esteve mais unida, senador, do ponto de vista de projetos, de unidade, desde o episódio do ex-ministro Ciro Gomes, naquele praticamente não apoio ao Haddad, porque se ausentou no segundo turno, o Ciro tem mantido uma posição muito crítica também ao PT. Tem havido dificuldade de alinhamento dos setores de esquerda, como a gente já viu no passado. Que leitura o senhor faz desse momento, quando a própria esquerda e setores importantes, o Ciro é sempre uma voz que acaba sendo muito ouvida no cenário nacional, não se unem em torno do mesmo discurso? Veja, eu penso diferente. Na prática mesmo, nós temos conseguido trabalhar muito juntos. Se você for analisar, por exemplo, lá no Congresso Nacional, a oposição tem estado muito unida. Inclusive, é uma oposição ampliada, porque envolve o PSOL, envolve o PT, o PCdoB, o PSB, a Rede, o Cidadania, o Partido Verde e o PDT. Dessa maneira, nós conseguimos, não é, barrar muitas propostas que o governo Bolsonaro tinha, conseguimos melhorar muitas propostas que foram levadas ao Congresso Nacional, como, por exemplo, o auxílio quarentena, né, esses R$ 600. Quando Bolsonaro mandou essa proposta, ele queria que fosse R$ 200. E nós, da oposição, puxamos, unidos, essa postura e conseguimos aumentar esse valor juntamente com os demais parlamentares da Câmara e do Senado. No meio da rua, nós estamos juntos, no movimento social. Agora, estamos em vários movimentos em defesa do impeachment, atuando juntos. Existem aí os Janelas pela Democracia. É provável que, quando a gente for discutir eleição,
possam daí surgir mais de um candidato no primeiro turno. Mas eu creio que no segundo turno, a não ser que o Ciro Gomes haja como ele agiu no primeiro, eu acho que ele não tem chance de ir para o segundo turno, e eu espero que ele apoie um candidato de esquerda na eleição, mas eu acredito que nós vamos juntos, no segundo turno, toda essa esquerda, para apoiar um único candidato. E acho que no primeiro turno, mesmo que haja mais de um candidato da esquerda, eu creio que não vai ultrapassar o número de 2, né? De modo que eu acho que isso é uma grande unidade. Se você for analisar a centro-direita e a direita, o que tem de gente aí para ser candidato é muito mais do que nós. Não é? Eles têm muito menos unidade do que nós. Basta você ver, tem aquele apresentador de televisão, não é? Como é o Huck, né? Tem Luciano Huck. O governador Dória, tem aquele Mandetta é candidato também, tem Moro, tem Bolsonaro. Então, eu acho que nós estamos até numa situação boa no campo da esquerda. O senhor falou sobre impeachment e eu já ouvi várias posições, mesmo de pessoas de centro-esquerda, sobre a possibilidade de impeachment do presidente Bolsonaro. Até quem acha que é melhor que ele conclua esse ciclo, que a sociedade, isso para quem pensa, né, de forma contrária ao atual governo, que a sociedade tenha condição de fazer juízo do todo e a gente evite mais uma ruptura institucional, mais um trauma como foi o impeachment da presidenta Dilma. Né? E outros com receio de que se mexa num vespeiro por conta da proximidade dos militares com o governo do presidente, de setores do militarismo com o governo do presidente Bolsonaro. Que leitura o senhor faz disso tudo e por que o senhor defende, tem mantido essa posição de defesa o mais rapidamente possível de um impeachment do presidente? Veja, dentre os partidos da esquerda, o PT foi o último, né, a adotar essa posição do fora Bolsonaro. Exatamente porque nós entendemos, né, que cada impeachment é um trauma para o país, por nós entendermos que o Bolsonaro ainda tem uma força, né, política, preciso, na minha avaliação, preciso que ele perca mais respaldo na sociedade, né? E porque eu acho que talvez seja melhor enfrentá-lo mais fraco. Porém, o que acontece é que, dadas as posições do governo Bolsonaro, dada a condição que nós vamos ter no Brasil, depois dessa pandemia, depois dessa quarentena, onde nós vamos ter um país mergulhado numa crise sanitária, quer dizer, de saúde, né? Numa crise política, numa crise econômica, numa crise social, e o governo Bolsonaro não tem a mínima condição de solucionar esse tipo de problema. Então, não é porque a gente goste de fazer impeachment, é porque a população brasileira pode sofrer ainda muito mais com 2 anos e meio do governo Bolsonaro. Nós sabemos que não é fácil, não é uma proposta fácil, até porque o impeachment exige, não é, que haja uma grande mobilização na sociedade, não é? Na sociedade brasileira, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, não dá para falar de mobilização social, né? Também pelo fato de que no Congresso Nacional nós ainda não temos votos suficientes para impedir esse impeachment, né? Então, são essas coisas todas. Eu não estou, digamos assim, inteiramente otimista de que isso vai acontecer, mas eu acredito que não é viável, não é possível o Brasil continuar a ser governado por esse grupo que está aí. Falar dessa alteração nos prazos para a eleição municipal, o Senado, a Câmara alteraram aí pouco mais de 40 dias, a eleição em 15 de novembro, e nós fizemos pesquisas aqui, por exemplo, no sertão de Pernambuco, e a maioria da população ainda está muito preocupada em sair de casa para votar. Aqui no sertão, você tem uma queda no número de, por exemplo, de UTIs ocupadas em Pernambuco, mas no sertão do estado, alguns municípios, inclusive, não avançaram para a próxima etapa desse plano progressivo anunciado pelo governo. Então, quando você vai ouvir as pessoas aqui, tem muita gente com medo de sair para votar, por exemplo, dizendo que pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades,
Então está se fazendo a leitura de uma eleição mais virtual e com eleitorado mais jovem e abstenção recorde. O senhor faz a mesma leitura? Sim, eu faço. Eu acho que vai ser uma eleição muito diferente, né? E a rigor, eu tenho uma posição muito clara de que não dava realmente para se fazer em outubro, né? Mas eu lhe confesso que eu tenho dúvidas se em novembro será possível também, porque essa pandemia ela não tem um comportamento homogêneo, né? Se você analisar aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, na região metropolitana, a situação está mais tranquila, diminuiu o número de casos e está diminuindo o número de novas mortes, não é? Mas você vai para o interior, especialmente ali para o Agreste, a situação está terrível, não é? O sertão também, daqui a pouco, vai estar vivendo um momento mais difícil. E, ao mesmo tempo, você vai olhar no Rio Grande do Norte, a situação está extremamente grave, no Ceará está mais tranquila, no Piauí está grave novamente, no Norte diminuiu tudo, mas no Centro-Oeste onde não tinha nada, agora está bombando e está indo agora para o sul do país. Então, é provável que lá para 15 de novembro a gente ainda vai ter muita dificuldade. E, inclusive, foi por isso que o Congresso deu uma autorização ao Supremo não, ao Tribunal Superior Eleitoral, para que ele tenha liberdade de realizar algumas eleições suplementares que não der para serem feitas no dia 15 de novembro ou 29 de novembro, né? Então, essa é uma coisa. O ideal seria que nós tivéssemos jogado isso mais para frente. Quem sabe até para ter a coincidência de mandatos. Mas o problema é que isso implicaria em prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores. Isso não é bom para a democracia e também exigiria, não é, uma decisão do Congresso Nacional que seria muito difícil, né? Há, inclusive, uma leitura no Supremo de que é inconstitucional a prorrogação dos mandatos. Bem, mas quanto à campanha, sem dúvida vai ser uma campanha muito diferente, não é? Eu acredito que em determinados lugares, se o candidato resolver ir para a rua, bater na casa dos outros para pedir voto, primeiro, ele está se arriscando a adoecer. E segundo, que ele está se arriscando a apanhar da população, que também não vai querer conversa com esse candidato, né? Ninguém vai estar pegando papel para levar para casa. A campanha, eu creio que vai ser feita dessa forma, em rede social, televisão, onde tem televisão, rádio, onde tem rádio, né? Concordo com você também que deve haver uma abstenção maior, o que faz, inclusive, com que o resultado das eleições possa não ser aquele que as pesquisas de opinião vão demonstrar, não é? Então, é um quadro, isso vai favorecer aqueles candidatos mais conhecidos, muito mais do que aqueles menos conhecidos. Então, é um quadro, é um cenário que eu diria bastante difícil, vai ser uma eleição diferente. E também acho que muita gente não vai votar, não é? Como você disse, gente com mais de 60 anos, né? E mesário. Eles vão ter que escolher mesários que sejam jovens, né? Porque é um risco muito grande colocar pessoas ali com mais de 60 anos para ficarem o dia inteiro, né, se expondo ali, por mais cuidado que se tenha, essas pessoas se expondo ao contato com outras pessoas, né? Então, concordo com essa sua avaliação. O senhor foi ministro da Saúde, né, teve uma participação importante no governo Lula, inclusive na efetivação do SAMU. A gente, inclusive, aqui na região está nessa macro-regional, pega 3 regiões, a região de Arco Verde, de Afogados, Serra Talhada, está em dias de ver isso começar a funcionar. Teve um problema de operacionalização, mas, enfim, ao que parece, a coisa vai andar. Mas a pergunta é sobre esse trato que a gente está tendo no governo federal sem a presença ainda de um ministro da Saúde, tem um militar lá, já tivemos várias mudanças de ministros, né? Humberto Costa, se estivesse na cadeira do Ministério da Saúde, o que estaria fazendo diferente? Porque o PT está dizendo que está tudo errado, né?
Veja, eu acho que a principal diferença que aconteceria se nós estivéssemos num governo do PT não ia ser nem tanto a posição do ministro da Saúde, mas seria a posição do presidente da República. Essa questão do enfrentamento à pandemia, não é, depende muito de uma capacidade de liderança do presidente da República, dos primeiros ministros, dos chefes de Estado, porque é muito importante o componente político desse trabalho, de você unir a população, de você tirar as diferenças de governo e oposição, de você ter uma mensagem única para a população. Veja o que acontece no Brasil, né? O presidente da República diz que é para ir para a rua, os governadores de estado e os prefeitos e a mídia diz que é para ficar em casa, né? A OMS, a mídia, os governadores, prefeitos dizem que a cloroquina não é eficaz, os especialistas, médicos e tal. O presidente da República diz que é. Tem lugar que a prefeitura quer abrir o comércio e o governo do estado não quer que abra. Então, se você não tem uma coordenação, uma articulação, a gente não consegue que isso dê muito bem. Eu imagino que se Lula fosse presidente ou a própria Dilma, a gente teria aí realmente uma grande articulação política. E o ministro da Saúde também faria diferente, porque ele teria à sua disposição todo o apoio necessário, não é, para fazer o trabalho que hoje não é, precisa ser feito ainda. Você imagina, nós estamos vivendo num governo em plena pandemia, que nós já estamos aí com 2 meses praticamente sem ter um ministro da Saúde, não é? Que o governo não gastou nem 30% do dinheiro que foi autorizado pelo Congresso Nacional para o enfrentamento da pandemia. Que o governo não cumpriu a sua promessa de garantir testes para que a população possa ser testada, não garantiu novos leitos de UTI, não garantiu equipamento para os profissionais de saúde. Então, na verdade, eu diria que seria uma posição, uma situação muito diferente. Eu não estou nem dizendo que é porque é o PT. Eu creio que os grandes pessoas, grandes políticos que estão cumprindo esse papel são, inclusive, de direita hoje no mundo, né? Uma das pessoas que melhor está trabalhando é a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que é de um partido conservador. O próprio primeiro-ministro da Inglaterra, num primeiro momento, ele deu uma de Bolsonaro, mas depois ele se organizou e está fazendo um grande trabalho também. Agora, Bolsonaro e Trump, esses dois aí são a vergonha do mundo e dos seus países na pandemia, né? Senador, falar um pouco de 2020, acho que a gente está acompanhando, como o jornalismo pernambucano está acompanhando esse debate interno do PT, que acaba vindo à tona, sobre as pré-candidaturas, né? O partido tem, em algumas cidades, debatido o lançamento de candidaturas próprias e em outros coalizões. A gente tem acompanhado muito isso em todo o estado. E a vitrine, obviamente, é Recife. A gente tem acompanhado esse debate. Recentemente, né, o Diretório Municipal emitiu uma posição, ainda na defesa do alinhamento com o PSB, esse alinhamento que foi feito para, inclusive, que ajudou a garantir a reeleição do governador Paulo Câmara, e a Executiva Nacional, a própria Gleisi Hoffmann, dando sinalização de que o PT pode ter candidatura própria em Recife com a Marília Reis, né? O senhor tem defendido o alinhamento PT-PSB onde for possível, na maioria dos municípios. Recife é o município onde essa queda de braço se coloca mais pública. Como é que o senhor está vendo essa declaração da Nacional? O senhor recebe com tranquilidade isso ou ainda vamos ter discussão, debate em torno da candidatura própria da Marília ou da política de aliança mantida com o PSB? Bom, primeiramente é importante lembrar que quando nós disputamos a eleição em 2018, o nosso objetivo era fazer com que o PT voltasse para a Frente Popular, junto com todos os partidos do campo popular, de esquerda, não é? Esse foi o nosso objetivo.
nós conseguimos esse objetivo na disputa eleitoral, nos unimos ao PSB, ao PCdoB, à PDT, a todos esses partidos, né? Ganhamos a eleição, eu fui eleito senador, elegemos o Paulo Câmara, como uma decorrência natural disso. Nós passamos a participar tanto da Prefeitura do Recife como do governo do Estado. E nós continuamos a achar que para Pernambuco, para Recife, para o nosso Estado, essa aliança, essa unidade, essa união na Frente Popular é importante para a gente fazer o Estado progredir, o Estado avançar, para ele poder melhorar a vida das pessoas. Então, essa é uma questão crucial, quer dizer, nós achamos, por razões políticas e administrativas, que o PT deve permanecer na Frente Popular. Isso não é nenhum demérito contra a deputada Marília Reis, que é uma companheira combativa, que é respeitada, que tem todo o respaldo da bancada federal, da direção nacional do PT. Mas nós entendemos que a unidade da Frente Popular é o que é mais importante nesse momento. O PT nacional assumiu uma estratégia de considerar que a melhor maneira do PT resgatar o seu legado, do PT se reconstruir como partido, é disputando a eleição em todo canto, onde for possível. E dentro dessa visão, e pelo fato de ter uma candidata que tem alguma expressão, tem expressão eleitoral, achou que Recife deveria ser uma desses lugares. Só que é aquela história, faltou combinar com o partido aqui no Estado e com o partido no município. Tanto é que hoje 85% do diretório municipal quer aliança com a Frente Popular. Mais de 70% do diretório estadual quer a continuidade da aliança com a Frente Popular. Não é? Agora, a Nacional tomou uma posição, antes, inclusive, de que nós, do diretório estadual aqui, pudéssemos tomar essa posição. Não é? E o que é que nós temos hoje? Temos a posição do Diretório Nacional, que diz que Marília é candidata, e como tal ela é, não é? E tem o Diretório Municipal do Recife, que por 84% dos seus integrantes fez um recurso ao Diretório Nacional, pedindo que ele reconsidere, não é, a posição de ter uma candidatura própria no Recife. Então, essa é a situação. Daqui a pouco, em breve, o Diretório Nacional vai se reunir e ele vai dizer se prefere manter a sua posição ou se ele acha que o melhor é a aliança com a Frente Popular. Se ele decidir que é melhor continuarmos com a Frente Popular, nós vamos para esse caminho. E se decidir que vai ser uma candidatura própria, nós vamos ficar chateados, mas nós vamos, sem dúvida, assumir essa candidatura também. Você já conversou com a Gleisi Hoffmann depois da fala dela, reiterando essa posição da Nacional? Não, ela tá no papel dela, não é? Ela não pode vir para cá e não defender a posição que o partido tem agora. Na verdade, hoje, a candidatura de Marília existe, apoiada pelo Diretório Nacional, ainda que questionada pelo Diretório Municipal. Então, a presidenta Gleisi, o presidente, o coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional, todas essas pessoas elas têm que defender a posição que prevalece hoje, que é a do Diretório Nacional. Mas nós estamos otimistas de que o Diretório Nacional vai fazer uma revisão dessa posição. Agora, só para deixar claro para quem às vezes não entende o modus operandi do PT, a Nacional tem hegemonia sobre essa decisão, como teve, por exemplo, que eu lembro que havia um sentimento de setores do PT querendo a Marília candidata e prevaleceu a Nacional para a manutenção da aliança. Ela agora também tem essa prerrogativa, né? Ordinariamente não tem. Ordinariamente, a decisão que prevalece é a da base, né? Isso, inclusive, está valendo para todos os municípios com menos de 200 mil eleitores, né? Porém, a Nacional, o nosso Congresso, decidiu que
todos aqueles municípios com mais de 200 mil eleitores, ou aqueles onde tem rádio e TV, a última palavra seria dada pela Nacional. O grande problema é que, dessa vez, não foi a última palavra. Porque o normal é o quê? O diretório municipal toma uma decisão. Alguém não está satisfeito, recorre para o estadual. O estadual toma uma decisão. Alguém não está satisfeito, recorre para o nacional. Então, a última palavra ficava sempre com a nacional. Mas, dessa vez, agora foi a primeira palavra. E isso também foi uma das razões da crise. Porque se o Diretório Nacional esperasse a hora da sua decisão e dissesse alguém recorreu e pediu para ter uma candidatura própria, na hora que o Diretório Nacional dissesse que é candidatura própria, para nós o processo já tinha sido cumprido adequadamente, legalmente, legitimamente. O grande problema é que houve esse negócio de botar o cavalo na frente da carroça, né? Ou a carroça na frente dos bois. Na frente dos bois. Aqui no Sertão, o PT muito provavelmente vai ter como maior vitrine de disputa de novo o Sertão do Pajeú com Serra Talhada. Tem outras candidaturas sendo construídas, mas as candidaturas no Sertão do Pajeú parecem, a princípio, ser as mais competitivas, considerando a Márcia Conrado, que vai ser a candidata do prefeito Luciano Duque, que inclusive é desse bloco com o qual o senhor tem tido um debate mais acirrado, ligado ao grupo da Marília. Tabira, com o Flávio Marques, que se filiou recentemente, numa articulação montada pelo deputado Carlos Veras também, e Calumbi, né, com a Sandra, que é candidata à reeleição. O senhor vai subir com tranquilidade nesses palanques ou essas questões de grupos do PT podem interferir sua presença? Bem, na verdade, para nós, nós não vamos ter nenhum problema, por exemplo, em Tabira ou São José, que eu acho que o partido talvez tenha uma candidatura própria ou faça uma aliança, mas todos nós temos uma grande afinidade com o pessoal lá. Aí, em Afogados, que tudo indica que o PT vai apoiar a candidatura de Sandrinho, vai fazer aí uma aliança com o prefeito Zé Patriota. Eu, inclusive, fico muito feliz, porque eu tenho muito respeito por Patriota, pela gestão dele, pelo trabalho dele lá na MUP. Sem dúvida, um grande companheiro. Fiquei muito feliz em saber que a gente vai estar lá no mesmo palanque com ele. Em Calumbi, é uma companheira do PT, não é? Eu soube que havia uma certa disputa lá do PT com ela, não é? Mas ela vai ser a candidata do PT e, obviamente, se for ela a candidata do nosso partido, nós vamos apoiá-la, né? Lá em Serra Talhada, eu não tenho nada contra a nossa candidata Márcia, ela foi uma boa secretária do prefeito, como eu também não tenho nada contra o prefeito. Na verdade, ele é que, de vez em quando, me ataca, eu não sei por que razão, não é? Porque, afinal de contas, a única coisa que eu fiz em Serra Talhada foi trabalhar para o município, seja no período em que ele não era prefeito, mas principalmente durante o período que ele foi prefeito. Eu tenho uma excelente relação com o que hoje é a oposição a ele, tanto o deputado Sebastião Oliveira. Você sabe que o meu suplente senador é o irmão de Sebastião, Valdemar Oliveira, com quem eu me dou muito bem, posso hoje considerá-lo um amigo. Tenho também boa relação com o ex-prefeito, que deve ser o candidato do grupo de Inocêncio lá, não é? Mas, na verdade, a gente tem que se colocar sempre na perspectiva do partido. Eu sou uma pessoa de partido, né? Se o partido tiver uma candidatura lá, nós vamos apoiar. Não sei se haverá clima para que eu vá até lá, né? Afinal de contas, eu não sei se serei bem-vindo e também não quero perder a minha relação que eu tenho, né, com o grupo de Sebastião Oliveira, enfim, que também é um companheiro que eu respeito muito. Nós temos muitas divergências. Em várias eleições eu apoiei candidaturas contra a candidatura dele próprio, mas que eu gosto muito, que eu tenho uma boa relação, né? Mas não creio que teremos dificuldades de marchar aí pelo Pajeú.
O que pode ser difícil é por conta da pandemia, né? Mas agora a gente vai trabalhar muito pela rede social, enfim, né? Muito bem. Bom, eu pedi durante de ontem para hoje que os nossos leitores mandassem algumas perguntas. Separei três questões especificamente. O Jânio Carlos, aí é uma oportunidade de eu falar sobre a história do projeto de saneamento, né, que alguns setores criticaram o senhor por conta do seu posicionamento nesse projeto. O Jânio quer saber o seguinte, senador, o senhor votou mesmo contra esse projeto e por quê? Esse projeto de saneamento básico com participação, pelo que eu entendo, com participação da iniciativa privada, a gente viu os debates e como isso rendeu o assunto depois daquele debate no Senado. É a oportunidade de o senhor esclarecer sua posição. Claro, eu inclusive já gravei vídeo sobre isso, né? Na verdade, hoje a iniciativa privada ela já pode participar das ações de saneamento. Aqui mesmo na região metropolitana, né, o maior projeto de saneamento básico é uma parceria público-privada, feita pela Compesa, junto com as prefeituras e junto com uma empresa privada. No início era a Odebrecht. Agora, quem é que coordena esse trabalho todo? É o Estado, é o poder público. Nós entendemos que a iniciativa privada ela é muito bem-vinda, mas ela trabalha visando lucro. Entregar todo o trabalho de saneamento para a iniciativa privada significa não garantir, especialmente que os lugares menores, aqueles mais pobres, onde o valor da tarifa não garante o retorno do investimento da iniciativa privada, isso vai acontecer. Vamos dar um exemplo. Todo mundo dizia, no começo, ali no meio dos anos 90 e no começo do ano 2000, que quando houvesse a privatização das companhias elétricas estaduais, ia chegar luz para todo mundo. A CELP foi privatizada, a Coelba, a Coelce, ia chegar luz para todo mundo. Não chegou. Quando foi que chegou luz para todo mundo? Quando o presidente Lula lançou o programa Luz para Todos, que era coordenado pelo governo federal e que quem executava eram ou os governos estaduais ou a iniciativa privada. Então, o meu problema não é a iniciativa privada, é como isso vai ser feito. Vamos pegar o exemplo de alguns lugares onde o saneamento foi privatizado. Um exemplo, Manaus. O saneamento foi privatizado desde 2010. Hoje, Manaus é a 10ª pior cidade do Brasil em termos de saneamento básico. E não é porque a empresa privada é boa ou é ruim. É porque ela vai investir onde ela tem o retorno com a tarifa. Onde ela não tem retorno com a tarifa, ela não vai investir. Então, continua sem saneamento, continua sem água. O caso do Tocantins, o Tocantins, quando o governo foi criado, né? O Estado foi criado, a iniciativa privada assumiu o saneamento de todas as cidades. Hoje, ela já devolveu mais da metade para o governo do Estado. Então, o osso é para ficar com o Estado e o filé para ficar com a iniciativa privada. Além do mais, mesmo companhias que são boas, que têm bom funcionamento, que têm expertise, como a Compesa, não vão poder trabalhar se for mantido o texto que foi aprovado lá no Congresso Nacional. Então, na verdade, essa conversa mole que eu vi aí, tem alguns jornalistas aí que são escribas de aluguel, não é? Que vivem recebendo bola de gente para falar mal dos outros, que me atacaram com esse discurso, que eu quero que o pessoal viva na lama. Muito pelo contrário, eu quero que o povo saia dessa situação que está aí. Agora, não vai ser com a privatização do saneamento que o povo vai conseguir sair dessa situação. O Sandro Ferreira de Itabira, ele faz uma pergunta. A gente tem uma grande barragem aqui, é uma das maiores barragens do Sertão do Pajeú, que é a barragem de Cachoeirinha. Ele pergunta qual a sua opinião sobre um plano estratégico, que essa barragem foi entregue, mas até agora ela não ofereceu condições
de renda em nenhum aspecto, teve muita questão ligada à irrigação com agrotóxicos, gerou polêmica, e as áreas no entorno, a água está tomando conta, e, por exemplo, você tem comunidades que ainda não foram devidamente indenizadas, e ele pergunta diz que é uma das maiores obras do sertão do Pajeú, e qual seria o plano estratégico para a geração de emprego e renda? Olha, eu acho, né, que os instrumentos, todos eles existem. Né? Hoje, no Brasil, a importância da agricultura familiar é uma coisa essencial. Né? Eu acho que a agricultura familiar é ainda um grande investimento que o Brasil precisa fazer. Projetos como esse podem contribuir fortemente para que se possa fazer um plantio, inclusive um plantio ecológico, orgânico. Né? Nós temos vários exemplos aí de gente que está conseguindo sobreviver bem com a agricultura familiar orgânica. Né? Agora, o que está acontecendo nesse governo? Né? Esse é um governo que, na área da agricultura, ele só olha para o agronegócio, para os grandes. Você sabe que uma grande fazenda de soja, por exemplo, ela pode ter milhares de hectares, às vezes ela dá 20, 30 empregos. Por quê? Porque ela é altamente forte em tecnologia, não é? É tudo mecanizado, não é? Não gera alimento que a gente usa no nosso dia a dia e gera poucos empregos. Enquanto isso, a agricultura familiar, além de gerar muita ocupação para as pessoas, ela gera o alimento que a gente está no dia a dia utilizando na nossa mesa. Então, eu acho que uma obra importante como essa tem que levar em consideração a necessidade, não é, de garantia de abastecimento d'água, de irrigação para que a gente possa ter ações da agricultura familiar e um projeto global que possa envolver também outras atividades que são importantes, especialmente no sertão. Não é? O nosso querido prefeito já por várias vezes conversou comigo nessa nossa briga, o prefeito patriota, para que a gente possa garantir uma possibilidade dos pequenos proprietários no sertão produzirem energia solar sem as amarras que existem hoje, né? sem a obrigatoriedade de ter que vender o seu pedaço de terra para alguém. Então, são muitas ações que eu acho que a gente podia fazer. Agora, para isso, tem que ter um governo comprometido, né, com esse tipo de questão. E, infelizmente, eu não vejo o governo de Bolsonaro preocupado com isso. Uma última pergunta antes da gente fechar. O Júnior Florencio, ele está querendo saber como é que o senador vê o cenário político com as acusações contra os filhos do presidente Bolsonaro e quer saber como é que o senhor vê o final dessa novela envolvendo os filhos do presidente. Olha, eu acho que a situação do governo, de um modo geral, é uma situação de dificuldade. Né? Ele perdeu apoio, porém ainda tem de 25% a 30% de gente que apoia esse governo. Às vezes a gente não consegue nem entender por quê, não é? O presidente teve uma condução muito equivocada nessa questão da pandemia, isso também criou uma rejeição forte a ele, e ele criou uma crise política, não é? Resolveu brincar de fazer ditadura no Brasil, tentou jogar as Forças Armadas, e nós chegamos em impasse. De um lado, ele não consegue, e eu espero que não consiga mesmo, jogar o Brasil para um processo de autoritarismo, e, por outro lado, nós também não estamos com força para tirá-lo nesse momento. Né? Então, nós estamos vivendo um impasse. E esse impasse, ele se aprofundou, mas, na verdade, fragilizou ainda mais Bolsonaro por conta de várias coisas. Entre elas, o avanço desses processos da fake news, que mostra claramente o envolvimento dos filhos de Bolsonaro nessa organização criminosa que vive criando mentiras e atacando as pessoas e as instituições. Ficou também muito evidente a participação do próprio Bolsonaro e dos filhos naqueles movimentos
para fechar o Supremo, fechar o Congresso Nacional. Tem agora esse problema do Queiroz. Isso aí fez com que Bolsonaro desse uma recuada grande, né? E eu acredito que se o Supremo avançar nesses inquéritos, se a Comissão Parlamentar de Inquérito avançar também nesse negócio das fake news, e se nós tivermos um avanço nos inquéritos da Rachadinha e de Marielle Franco, eu não tenho dúvida de que ele vai encontrar muitos problemas aí, não é? Lógico, tem muita gente que diz, não, mas eu não votei nos filhos dele, eu votei no presidente. Mas tem muita gente também que acha que o presidente da República tem que separar o que é a família dele e o que é o governo brasileiro, né? Então, eu vejo dessa maneira. Acho que o desfecho não será bom para Bolsonaro nem para os filhos dele. Muito bem, senador, chegamos no nosso tempo. Eu quero agradecer a sua participação nesse nosso diálogo e dizer aos nossos internautas que essa nossa conversa vai gerar conteúdo para o blog, também para a Rádio Pajeú, para as nossas redes sociais, e dizer que a gente continua conversando com o senhor e com os demais agentes políticos do Estado sobre o futuro de Pernambuco e do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua atenção, por esse convite. Fiquei muito feliz. Desejo que você continue aí nessa trajetória de muito sucesso, com a credibilidade e o respeito que você tem de todo mundo. E quero deixar também um abraço para todo o pessoal que lhe acompanha lá na Rádio Pajeú, tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Agradecemos ao senador Humberto Costa, que foi convidado de hoje, né, gentilmente conversando conosco nessa nossa quarta live. Nós vamos voltar a nos encontrar na próxima quarta, ouvindo nomes da política pernambucana, da política nacional, em outros momentos falando de radiodifusão também, porque tem muita gente que gosta do papo sobre rádio. Tivemos algumas lives também debatendo essa questão por conta da nossa atuação na Associação das Empresas de Radiodifusão de Pernambuco. E é isso. Quero agradecer a vocês pelo carinho, né? Sigam o nosso blog newjunior.com.br, onde teremos detalhes. As falas mais importantes do senador estarão lá certamente como manchetes, conteúdo para o blog, também na Rádio Pajeú, e vamos ouvir durante o curso desse ano. Esse ano é um ano muito movimentado. Tem aí o processo eleitoral, a gente está projetando, além da cobertura na Rádio Pajeú e no blog, uma cobertura também nas nossas redes sociais. Vai ser possível fazer séries com candidatos de várias cidades até que estão um pouco fora do nosso eixo, mas tem a cobertura do blog. Enfim, tem muito assunto para a gente esse ano. Trabalho é o que não vai faltar. Todos um grande abraço, obrigado pelo carinho e até a volta, se Deus quiser. Continue nos acompanhando.